pessoal, seja bem-vindo aí ao treinamento de representantes comerciais. Estou aqui comigo o Natanael Cordeiro. Natanael Cordeiro, ele é o nosso SDR aí, ele vai estar ajudando vocês a estar gerando propostas comerciais, ajudando suporte, informações técnicas, e é bastante especializado nessa área. Ele vai estar nos ajudando também aqui na apresentação para aquilo que for abordado, né? Ele vai mostrar também os pontos onde ele teve um certo tipo de dificuldade para poder esclarecer para vocês também da melhor forma possível. Entendeu, Nathan? Show, vamos nessa. Se quiser falar alguma coisinha aí, Nathan? Vamos nessa. Vamos nessa? Beleza. Então, pessoal, como vocês sabem, provavelmente vocês não devem ter muito conhecimento sobre a questão do aspecto de energia solar, né? Mas a gente vai tentar abordar o máximo aqui para que possa passar esse conhecimento para vocês. E basicamente, da mesma forma que eu ensinei o Natan, vou estar passando os conhecimentos para vocês. A maneira como se trata a geração do sistema fotovoltaico é basicamente assim: a fonte proveniente é o sol, né? Onde ele bate em cima dos seus painéis fotovoltaicos e ali ele absorve aquela incidência, jogando diretamente para o investidor. O investidor ele tem um papel como se fosse um transformador, né? Ele pega a corrente contínua que vem da fonte proveniente que vem do sol e os painéis eles geram corrente contínua e joga para o investidor onde ele vai transformar essa energia de corrente contínua para corrente alternada e vai distribuir para as redes que nós temos dentro de casa. Depois eu vou estar disponibilizando um videozinho para vocês que vai fazer maior entendimento, né? Como é que funciona essa aplicação. Pontos importantes que vocês têm que se atentarem para explicar para os seus clientes é o seguinte: que a fonte proveniente ao sol bateu nos painéis, jogou para o inversor funciona como transformador e joga para todas as cargas de dentro de casa. O sistema ele é tanto 220, que é a voltagem dele, né? Ou também tem 380. Para uma corrente de 220 volts, a gente utiliza para um sistema monofásico, né? Esse sistema monofásico, ele consegue ter uma geração de até 2.000 mensal, com um consumo de 2.000. Acima de 2.000, a gente já trabalha com inversores de 380, entendeu? Você tem alguma dúvida aqui, Nathan, que você queria esclarecer para eles? Não, não, tá tranquilo. Tranquilo, né? Então, basicamente funciona assim: os painéis absorvem, jogam para o inversor, abastece toda a parte elétrica dentro da casa, né? Isso é chamado de uso simultâneo, quando você está usando durante o período que está gerando. Por exemplo, você está no período diurno e está usando a energia, o computador, a máquina de lavar, e isso é chamado de uso simultâneo. Esse uso simultâneo, você não vai injetar para a rede, você está fazendo o uso daqueles equipamentos no momento. Somente a sobra que vai ser injetada para a rede da concessionária. E essa sobra você vai poder jogar para outra unidade consumidora ou então tá deixando armazenado no medidor, que é o chamado bidirecional. Por que bidirecional? Porque ele faz a computação de energia injetada e energia consumida, tá bom? Então você pode deixar armazenado lá por até um prazo de 5 anos para poder fazer uso desses créditos. Senão, infelizmente, você vai acabar perdendo. E também esses créditos servem para períodos que vai fazer menos incidência solar, certo? Vou passar o próximo slide aqui, que é o chamado sistema de compensação, né? Que eu falei. Os créditos eles abatem para o próprio consumo em períodos que você vai tender a gerar menos, né? Ou então você pode transferir para outras unidades consumidoras. Ah, Felipe, e questão de quantidade? Isso não se limita a isso. Antigamente você tinha uma limitação, né, para uma quantidade e jogar um acréscimo para cada placa, para cada unidade, né? Tipo 25%, uma porcentagem para cada unidade. Hoje em dia a gente faz a somatória do consumo de cada residência para poder jogar esses créditos excedentes para cada unidade, tá bom? Para que todos possam pagar um valor de tarifa mínima. E aí, Nathan, deixa eu passar alguma coisa aí? Pronto, pronto. Vale salientar que na parte de você transferir para outra residência para ter
conseguir o sistema atender as duas residências ou até mais residências, as duas residências têm que ter o mesmo titular na conta de energia e tem que estar vinculado ao mesmo estado, DF, DF ou Goiás, Goiás. Isso para qualquer estado também. Só ficou mais, porque tem que ser a mesma unidade consumidora, né? Quer dizer, o mesmo titular e a mesma concessionária, tá bom? Mas a concessionária daquele estado. Não pode ser de outro estado. Valeu, Natan, por lembrar isso. Bora pro próximo. E aqui nós vemos uma diferença drástica aí, né? Quando a gente se trata de sistema de energia solar, a gente está se falando de painéis, né? Onde vai diminuir o seu consumo de energia. Felipe, eu não estou vendo os slides. Não tá vendo? Não estou vendo. Calma aí. Tá vendo aqui. E aí? Apareceu? Deixa eu ver. Pronto, agora sim. Eu acho que os outros que você mostrou anteriormente não apareceu. Não, mas você bateu certinho onde a gente tá conversando. Ah, então perfeito. Vamos nessa. E é isso aí, pessoal. Se tratando sobre a diferença de painel solar para boiler solar. Muito cliente ele vai fazer uma associação que os painéis ele vai aquecer uma piscina ou algo do tipo. Isso não tem nada a ver com o cu com as calças, né? No caso, o sistema de energia solar ele vai ajudar na diminuição do seu consumo de energia. Isso de uma maneira drástica, 90% do valor do consumo de energia. O boiler ele já é um sistema que seria para aquecimento térmico de piscina. Você pode ver que tem uma diferença. O boiler tem esse metal aqui dentro passa um vergalhãozinho onde esquenta essa água e joga para os painéis onde vem a absorção do sol e joga para aquecer essa água sem a necessidade daquele vergalhão no período de inverno. Tá? O sistema solar vai diminuindo o consumo de energia. Estou explicando isso porque vai ter muitos clientes que vai falar assim, o meu sistema, eu queria aquecer minha água, como é que eu faço? Aí você já para tudo e já explica para o cliente, olha, a gente não trabalha com sistema de aquecedor térmico. O sistema de energia solar ele ajuda na diminuição do consumo de energia. Mas se caso a pessoa estiver optando pelo sistema de boiler, que é o mais moderno, que tem um termostatozinho que passa aqui dentro, né, que ela liga e no tempo de inverno vai aquecer essa água, isso vai puxar bastante energia. Então, no caso, a gente tem que redimensionar esse sistema e fazer o cálculo para já montar uma proposta comercial, sabendo que ela vai ter um acréscimo no futuro. Certinho? Alguma dúvida aí, Nathan? Não, tranquilo. Para falar para eles? Não, tá tranquilo. Beleza, então. Próximo aqui. E aqui nós nos deparamos com dois tipos de sistemas, né? O sistema on-grid e o off-grid. Quando se falamos do sistema on-grid, é um sistema que ele fica vinculado e conectado à rede da concessionária. Ou seja, as fiações e a conexão dessa rede, ela fica conectada junto à rede da concessionária, certo? E isso você vai conseguir transferir os créditos excedentes para a rede da concessionária, vai conseguir transferir para uma outra unidade consumidora, que é o que nós vimos anteriormente no outro bloco. Você também consegue, no caso, você vai ter que pagar um valor de tarifa mínima. O fato de você estar também conectado à rede da concessionária faz com que você, no período de desligamento da rede, caiu a energia, você fica também desconectado, né? No caso, você vai ficar sem energia também, porque em tese o equipamento está ligado na rede, certo? E aqui já no sistema de off-grid, nós temos o banco de baterias, né? Ele funciona como se fosse uma carga de armazenamento. Então, durante o dia você vai gerar para o seu alto consumo e no período noturno você tem um banco de baterias para o armazenamento, né? Para poder abastecer sua casa durante o período noturno. Certinho? Lembrando que tem um outro sistema também, que é o chamado sistema híbrido. Ele é uma junção tanto do sistema on-grid como do sistema off-grid. Esse sistema híbrido ele vai funcionar injetado na rede, fornecendo crédito para você. E no caso de ausência de energia, o banco de baterias ele funciona, tá bom? Esse sistema híbrido ele é a conexão dos dois.
beleza? Sim, tem uma coisa, Felipe, que é interessante falar sobre essa questão da instalação do sistema, é que o valor dessa tarifa vai variar em decorrência do tipo de rede do cliente. Isso. Se a tipo do cliente for monofásica, é um tipo de tarifa. Se for bifásica, é outro tipo de tarifa. E se for trifásica, é outro tipo de tarifa. Isso, mas mais na frente a gente vai mostrar lá no slide essa questão que o Nathan está falando. Mas é Ah, isso então mesmo, tá bom. tá bom? Uhum. Lembrando que o sistema off-grid, ele não tem vínculo nenhum com as redes da concessionária. Né? Mas infelizmente é um sistema que a gente não trabalha, devido à questão do custo da bateria, né? e também pela estabilidade que a bateria ela dá ali. Você tem que fazer manutenções maiores, né? De 5 anos, para ficar trocando a carga e tal. E pelo problema também de dimensionamento, que você tem que fazer um levantamento de cargas para cada tipo de perfil de cliente. Aqui não, aqui é bem mais simples. Você pega o valor de consumo dele e joga no software, ele já te dá o valor exatamente de quilowatt para você poder transformar em quantidade de placas e potência de emissor. Tá bom? Eu sei que pareceu um pouco mais técnico, mas eu vou estar explicando os próximos slides para vocês. Aqui nós temos dois exemplos, um sistema off-grid e um on-grid. O on-grid é aquele que eu falei. Recebe da incidência das painéis, joga para o inversor, alimenta as cargas dentro da casa, se for no decorrer do dia a pessoa está fazendo uso, é o chamado de uso simultâneo, né? E a sobra ele transfere para a rede da concessionária. É como se fosse, a rede da concessionária é como se fosse um banco de baterias. Só que por ele você estar armazenando na rede da concessionária, você vai pagar um valor daquilo que você está armazenando, certo? Que é o chamado de uso do fio verde, que eu vou estar explicando depois para vocês. E aqui no sistema off-grid ele é algo totalmente independente, utilizado mais para lugares totalmente remotos, onde não tem rede da concessionária nenhuma. Tem pessoas que optam isso dentro da cidade, só que é um sistema um pouco mais caro, mas também se ele quiser optar, pode estar fazendo da mesma maneira, mas não trabalhamos com esse sistema. E o sistema híbrido, ele é uma junção dos dois. Em tese, ele seria esse sistema on-grid conectado à rede, mas aqui teria esse banquinho de baterias, ele teria aqui, né, na saída aqui do inversor. Deixar ele armazenado aqui. Para ausência de luz, quando a rede da concessionária não operasse, ele vinha a funcionar, né, o sistema. Aquele Tony Rocha, aqui fala com a gente. Depois nós falamos. E aí, ó, se faltar energia, o meu sistema continua funcionando, é que nem eu falei, se for um sistema híbrido, ele continua tranquilamente. Por quê? Porque ele opera tanto com a rede, mas também com o banco de baterias. Agora, o nosso sistema que nós mais vendemos, que é o on-grid, ele em tese não vai funcionar, porque ele está conectado à rede. E aí, Nathan, alguma coisa para falar? Não. Se tivesse, pode ir. Ó, Certo? se caso o cliente perguntar, em dias nublados, como é que funciona? Gente, é claro que em períodos ensolarados, o sistema ele vai te entregar bem mais, até porque nós trabalhamos com um fator de 25% de perda. Ele seria para quê? Sombreamento, dias nublados, inclinação, fator de inclinação. Então, a gente sempre trabalha com uma média de 25% sobre o fator de perda, para realmente proporcionar para o cliente, por mais que seja nos dias nublados, ele vai entregar, entendeu? Então, nos dias ensolarados, o sistema ele vai entregar ainda bem mais. Então, um dia compensa pelo outro. Então, nós temos uma estimativa de média ali para entregar para o cliente, tá bom? Mas em dias nublados, ele vai gerar da mesma forma. Pode ser aquele dia mais fechado mesmo. Outro fator é que os painéis, eles não trabalham com a incidência solar. É sobre a luminosidade, tá bom? É tanto que se você for em lugares que seja tipo no Nordeste, um lugar bem árido mesmo, tipo Nordeste ali no Piauí, você acha que vai gerar mais lá, na verdade não é. Lá você tem mais fator de perdas, porque quanto maior a incidência solar, mais fator de perdas você tem em cima dos painéis. Aí tem umas tecnologias para painéis que a gente utiliza para aqueles lugares para você ter menos fator de perda, né? Que é o frame do painel mais escuro, que é os painéis bem mais escuros, né? Que é o chamado all black.
Aí você tem menos fator de potência de perda. Aí você utiliza aqueles painéis para aquela região. Agora os painéis que a gente vai estar falando, os componentes daqui a pouco, que é os cristalinos, eles são mais recomendados para a nossa região. Beleza, Natan? Natan nem sabe Beleza. dessa. Hoje eu fui pegado hoje de surpresa para essa apresentação. Aí eu tô meio. Não, essa aí eu nunca tinha comentado contigo, né? Dos frames. É. Uhum. Frames é as células que faz a divisão aqui, ó, dos painéis. Aí para cada divisãozinha é um frame. Aqui, ó, nós temos dois exemplos de painéis, né? Nós temos o policristalino versus o monocristalino. Esse policristalino, ele já saiu de revenda, né? Hoje já não se utiliza mais esse. Mas antigamente esse aqui era o mais recomendável pela questão do custo-benefício dele. As células, elas proporcionavam um rendimento, não tanto quanto o mono, mas o mono era bem mais caro. Hoje em dia, conforme foi avançando a tecnologia e tal, o custo do monocristalino aumentou, diminuiu, quer dizer, e hoje se usa só o modelo monocristalino. O poli foi destituído, né? Aí dentro do sistema, dentro do painel monocristalino, nós temos outras tecnologias. Nós temos a tecnologia que nós utilizamos, que é o N-tape, que é uma célula negativa, onde os estudos vão mostrar que essa célula vai trazer maior rendimento e menor espaçamento de telhado. E temos também a TopCon, que é as células que a gente não trabalha. Isso você pode estar oferecendo para o seu cliente, explicando dessa maneira para você converter mais em a tecnologia TopCon, ela vai proporcionar menor perda de degradação ao decorrer dos anos, certo? E temos a tecnologia chamada Half Cell, que é o que? Os painéis são formados em waffles, né? Que é esse modelo aqui, tá, né? Então, antigamente, quando tinha um tipo de sombreamento em cima do painel, a gente vai mostrar até mais na frente, o sombreamento em cima do painel aqui, você tinha perdas consideráveis em cima dos outros, né? Porque as correntes elas são somadas, é um painel conectado ao outro. Então, com essa questão dessa tecnologia half cell, se tiver um sombreamento em cima dessa parte da célula aqui, você só vai ter uma perda considerável em cima dessa célula aqui. Não vai passar para todo o painel. Em tese, você vai ter perdas 50% dele, seria a metade dele, certo? Porque as células começam aqui, ó, passando aqui, aí ela tem essa, e vai fechando um circuito. Tá bom? Então, essas tecnologias que a gente utiliza todas está proporcionando menor perda de degradação possível, fazendo com que o cliente deixe de usar até o microinversor, que eu vou estar falando mais na frente para vocês. Natan? Oi. Posso continuar aí? Pode, vamos nessa. Se você tiver de dúvida aí, Natan, ou não dúvida, né? Eu sei que você já tem muito conhecimento acumulado, é só pontuar alguns pontos que você fala, porque eu acho que você queria agregar para o pessoal. Mostrando aqui para vocês, eu tenho um exemplo aqui de cabo solar, né? O cabo solar. Nós temos um exemplo de um microinversor, um painel e um inversor string. Esse inversor ele fica conectado à parede, as placas elas ficam conectadas em série e elas vêm aqui para essa entrada aqui, que é o chamado de MPPT. Né? Essa MPPT é onde vem o conjunto, essas placas somadas, aí vem dois polos, o positivo, o fase e neutro, né? Fase, cabo vermelho, neutro, cabo preto, e aí ele entra aqui, nessas entradas. Esse ladozinho aqui embaixo aqui é o lado positivo, o lado de fase, né? Positivo, e o outro é a saída dele, negativo. Certo? E como vocês podem ver, aqui tem só uma entrada de PVT que nós chamamos. Né? Então, no caso, ele faz a soma desses painéis, um painel fica conectado ao outro e a saída deles entra aqui, nessa entrada aqui. Aqui nós temos o microinversor, ele já tem 4 saídas, tá? Só que o microinversor, a vantagem dele é que ele vai trabalhar de forma paralela. Por isso que se tiver alguma perda ou um painel vier a se danificar,
você vai perder somente uma entrada de MPPT, que no caso não é entrada, né? O painel vai deixar de gerar, você só vai lá, faz a substituição enquanto os outros estão gerando normalmente. Aqui nós temos que identificar qual é a placa que está dando problema. Para retirar ela é um pouco mais difícil para você saber qual é o conjunto ali que está dando problema. Entendeu? Aqui não, aqui já é bem mais fácil. Até no aplicativo vai mostrar que a placa que deu problema, porque a identificação fica bem mais fácil, que é a forma paralela. Aqui no microinversor, as tensões do micro vai ser bem menor. Por quê? Porque é uma placa conectada a uma entrada. Aqui não, já é a soma de todas as placas conectando a uma entrada. Aí no caso do microinversor, seria 4 placas para um microinversor. Exatamente. E o microinversor seria instalado em cima do telhado, junto com as placas. O micro ele não fica em nenhum momento aparente. O inversor já vai estar mostrando. Vou estar mostrando aqui no próprio slide. Qual o inversor string versus o microinversor, qual o melhor? Não existe o melhor, gente. Existe o que a gente vai fazer na visita para tentar entender. O inversor string ele fica dessa forma depois de instalado, né? Ele fica esses dutos aparentes. Aqui nós temos uma fiação fotovoltaica que vem lá de cima do telhado e conecta aqui no conjunto de string. Aqui eram 9 placas conectadas em série, uma conectada na outra, aí desce essa fiação aqui para baixo, né? Positivo e negativo, fase neutra. E esse aqui é o que a gente conecta na rede da concessionária, né? Que vem a fiação. Quando eu falo rede da concessionária, é no quadro do cliente, né? Que vem a fiação do quadro do cliente, a gente conecta lá no quadro do cliente e faz um quadro independente para a gente. E aí tem a parte CA. Então nós temos a parte CA de corrente alternada e a parte CC. O inversor ele é como se fosse um transformador. Ele vem da CC, transforma e joga para a corrente CA para diminuir o consumo de energia. E todos são assim, ó. Esse aqui tem 2 MPPT, esse inversor da Subgroup. Tem 2, tá vendo? Então, esse conjunto de placas aqui foram maiores, foram 12 placas. Aí nós dividimos em 2 strings, 2 de 6. Quando a gente divide as placas, assim, de igual para igual, nós chamamos de conjunto de strings. A gente, quando tem mais de uma MPPT, que é essa entrada aqui, a gente sempre tenta fracionar ela no meio, quebrar ela no meio, para a tensão chegar aqui menor. Tá bom? Para a segurança do equipamento também, para ele não trabalhar mais tranquilo. Por exemplo, é mais fácil você dividir o conjunto de strings, né, que é o conjunto de placas, por entrada MPPT para uma possível manutenção no futuro e também para trabalhar com a menor tensão, né? Certo, André? Certo. Aí tem que mostrar essas fotos também para o cliente, porque isso aqui, moço, quando você não mostra para o cliente que ele vai ficar com os dutos assim aparentes, depois é um problema. Então, quando estiver na casa do cliente, mostra a diferença dos dois. Olha, o equipamento ele vai ficar dessa forma, com os dutos aparentes, tem problema? Não, tá tranquilo. Então, dá para seguir. Já o microinversor, é que nem eu falei, ele tem 4 saídas, ele vai trabalhar com saída paralela. Essa placa conecta aqui, essa outra conecta nesse outro lado, essa outra conecta nesse outro lado e outra que vai ficar aqui ocupando, né, vai conectar nessa outra parte aqui. Então é de forma paralela, o microinversor fica lá embaixo das placas, certo? E só desce a fiação CA, que é a daquele referente a esse quadro de distribuição aqui, ó. Esse quadro, tá vendo? Que é para ligar o equipamento. Viu? Aí ele fica para quem preza muito pela questão estética, o microinversor é bem melhor. Para quem preza também pela questão da tecnologia, o microinversor ele é melhor, porque você vai monitorar placa por placa. O tempo de garantia do microinversor ele é um pouco maior, ele é 12 anos, né? O inversor ele é 10 anos a garantia. A estimativa mínima de tempo de vida do micro é de 25 anos, assim como das placas. Já do inversor é recomendado que você troque de 10 em 10 anos. É recomendado, tá bom? O tempo de vida
é de 10 anos, a garantia é de 10 anos. Então, a sugestão que eu dou é o seguinte: quando for vender, pode oferecer o investidor stream e falar, se o caso o cliente falar bem assim, e o tempo de vida desse equipamento, você fala, não, o investidor é de 10 anos, mas eu te dou uma sugestão. Você pode estar optando pelo investidor stream, mas caso daqui 10 anos você pode estar trocando esse investidor por um investidor híbrido, que o banco de baterias vai estar bem mais barato, né? E aí, quando fizer a substituição do investidor, já coloca um híbrido junto no banco de baterias. Faz essa entrega para o cliente. Esse aqui já é maior, né? Ele tem 5 anos o tempo de vida mínima dele. Certo? Aqui nós temos dois exemplos de string, do investidor string, né? É que nem eu falei. Antigamente, quando você tinha um sombreamento em cima de uma placa, você tinha perdas consideráveis no conjunto dela toda. Por quê? Porque elas estão conectadas uma na outra, certo? Mas com a tecnologia do Half Cell, você vai ter cerca de 50% de perda em cima somente desse painel. Os outros vão operar 100%. Então é a tecnologia do painel que está salvando a inversão. Agora aqui já no microinversor é dessa forma mesmo, de maneira paralela. Você vai ter 100%, 100%, 100% e 50%. Felipe, mas se eu estiver usando o microinversor com a tecnologia Half Cell, em tese vai ser a mesma coisa. Você vai ter a perda considerável de 50%, né? Por conta dessa tecnologia da placa. Então, você percebe que não faz muita diferença? Eu vou explicar onde vai fazer muita diferença o microinversor, para você estar sábio na hora de explicar o seu cliente. Olha, aqui nós podemos ver, nós temos uma casa cheia de quedas para várias orientações, certo? Então, ou seja, as placas elas têm 2,28 por 1,13,5. Essa é mais ou menos a dimensão dela. 2,28 metros de comprimento por 1,13,5 de largura. Então, quando você vê um telhado com muita queda assim, você sabe que o conjunto de placas elas vão ficar toda fracionada, né, quebrada. Nesse caso, eu recomendo trabalhar com microinversor, porque a gente vai ter uma orientação por norte, por sul, por leste. A gente vai ter que quebrar em várias partes aqui do telhado para poder entregar esse sistema ao cliente. Se fosse até esse aqui, ó, se aqui, digamos que aqui fosse o norte, esse lado aqui, né, desse telhado, seja o norte. Aqui a gente poderia optar tanto micro quanto inversor. A gente poderia colocar o telhado todo na orientação norte. Lembrando que a melhor orientação para instalar o sistema é no norte, tá bom? Isso vocês vão ver mais à frente também. Aqui, ó. Aqui foi um sistema com 30 placas da Trina de 575 watts para uma geração de 2.000 kW. Aqui foi utilizado microinversor por conta dessa queda do telhado. Se fosse um telhado todinho numa mesma orientação, eu recomendaria estar utilizando o inversor string sem problema. Mas como são várias quebras, né, aí a gente utiliza o microinversor. Outra coisa também é a quantidade de MPPT que o inversor vai ter, que é essa aqui, ó. Seria essa saída aqui, né? Quanto mais MPPT, mais você vai conseguir trabalhar de forma paralela. E aí você pode fazer dessa forma. Mas aqui, ó, por exemplo, seria interessante se fosse um inversor de 4 MPPT. Ó, 3 na verdade, né? Aqui nós temos uma orientação aqui, que está usando a mesma orientação dessa, certo? Outra orientação aqui, que é a queda para cá. E outra orientação para cá. Se tivesse 3 MPPTs no inversor, a gente conseguiria trabalhar com o inversor string. Mas como é muito difícil pela quantidade de placas, né, é melhor trabalhar com ele. É mais recomendado. Nós temos aqui o projeto de solametria, né? Ou seja, a melhor orientação, como eu falei, é sempre trabalhar ela por norte. A gente tenta ao máximo nunca trabalhar para o sul, porque é o lado contrário do norte. Então é onde você vai ter menos perda de eficiência. Mas as outras orientações que são boas também é o oeste e o leste. O oeste ainda é melhor, que é fim de tarde. Mas essa é a melhor orientação, é sempre o norte. A gente sempre vai tentar colocar o máximo possível no norte e depois no oeste e por fim no leste. Para o sul, só em último caso. Felipe, como é que a gente faz
para, se o cliente só tiver telhado no sul, a gente vende da mesma forma. Mas a gente vai dar os indícios de que oferecer um microinversor, que vai oferecer maior rendimento, né? A gente vai colocar uma quantidade maior de painéis, caso não seja com microinversor, então a gente aumenta na quantidade de painéis, tá bom? Mas isso tudo a gente faz um estudo em cima do telhado, faz um projeto para saber como vai ficar ali, a quantidade de aumento de placas que a gente teria que fazer para dimensionar exatamente aquela geração esperada para eles. Não é nada um bicho de 7 cabeças, a gente, né? Lembrando que a gente já Isso vai ser. Desculpa, lembrando que a gente já trabalha com um fator de 25% de perda, né? Então, isso é bem tranquilo. Pode falar. Isso vai ser analisado mais na visita técnica. Isso. Aí Pode falar. Na visita técnica, o engenheiro vai dar uma olhada na estrutura do telhado e da parte da fiação elétrica e, a depender do parecer dele, aí a gente vai. Se tiver com o inversor, se troca para o microinversor, ou essa questão aí que o Felipe falou da posição onde vão ficar as placas, tudo isso vai ser visto na visita técnica. Isso mesmo. A princípio, quem vai estar fazendo a visita técnica de vocês sou eu. Só que eu vou já dar o ensino para vocês, para que vocês possam fazer a visita técnica na casa do cliente. Porque o processo de venda ele se estende do momento da instalação até mesmo na visita técnica. Que é na visita técnica onde vocês vão fazer o fechamento. Tá bom? Isso. A gente tem uma metodologia aqui que onde a gente ensina que na visita técnica você consegue converter ali o fechamento dessa venda. Beleza? Esse aqui é um programa Subvolver. Ele é um aplicativo que vai mostrar essas informações aqui, ó, onde é a orientação e tal. Hoje em dia eu uso muito a bússola, né, do meu celular, ou então, para saber a orientação onde está o norte, ou então o aplicativo do Google Maps. Eu posiciono ali à frente da casa do cliente e eu já sei onde está o norte. E eu oriento o cliente. Mas isso vocês vão ver mais. Isso eu não sabia. No Google mesmo. Ó, nós temos 3 tipos de telhado diferentes aqui, né? Para cada tipo de telhado existe um tipo de estrutura. Só que hoje a gente está utilizando o fibrocimento madeira, que ele é meio que universal. Esse é o autobrocante, né? Ele é de fibrocimento madeira. Ele dá para usar tanto nessa telha quanto nessa telha e as outras demais telhas, fibrocimento madeira. É bom você sempre se atentar quando forem na visita, fazer a visita na casa do cliente, saber qual o tipo de estrutura e o tipo de telhado. E aí anota. Eu vou mandar também um papelzinho para vocês anotarem as informações que são relevantes, que seria qual tipo de telhado, tipo de estrutura. Aí vocês vão anotar. Bom? Aqui, ó. Para esse tipo de telhado, a estrutura que pega é o mini trilho, né? Ele é um mini trilhozinho que vai ficar fixado no zinco. Aqui nós temos o chamado de gancho de desvio, que ele vai desviar ali do telhado colonial para poder fazer a saída. E temos aqui o alto brocante, que é o gancho prisioneiro que nós chamamos, né? Ele perfura a telha. Esse aqui é universal, ele é o melhor, não dá vazamento, nem nada. Esse aqui é um pouquinho mais chato até para montar. Nós utilizamos bastante, tanto para esse tipo de telhado de fibrocimento e colonial, nós utilizamos o alto brocante, tá bom? Que é o chamado gancho prisioneiro. Aqui é o projeto que eu falei para vocês, que a gente faz o dimensionamento, faz a medição certinha do telhado do cliente e vê a quantidade de painéis que vai caber ali. Deixa eu dar um zoom aqui mais para vocês verem, tá vendo? Aqui é o projeto e aqui é a realidade. Então, coube 15 placas da maneira como fica o projeto. Tá? O projeto a gente ainda dimensionou para uma placa ficasse mais aqui. Então a gente sempre tem um fator de perda para uma placa mais para cometer um erro. Mas sabia que tinha espaço suficiente para colocar todas as placas naquele telhado na orientação nova. Aqui, ó, a ponta do ponteiro no Google Maps, tá vendo? Ele aponta onde é o norte. Aí
caso aí seria um inversor. Aqui foi feito com inversor string, né? Ele, é porque não dá pra ver ele, mas ele tá bem no cantinho ali, ó, daquela parede ali, ó. Bem aqui. Aí a fiação pegou, desceu, porque eu botei lá perto da parede, porque tinha uma rede lá, uma rede CA, próxima ali. Aqui tem os principais benefícios da energia solar, né? Um dos, tem muito mais, né, claro, que é a economia e a durabilidade. Pela questão da durabilidade dos equipamentos, você vê que a estimativa mínima é de 25 anos. Manutenção mínima. O que seria a manutenção? Só a limpeza ali dos painéis. Aí no momento que a gente faz a limpeza, a gente já dá uma conferida nas strings, dá uma apertada nos disjuntores ali, né? Ver se algum DPS foi queimado. A gente já orienta o cliente enquanto faz esse pós-venda, né? Da limpeza. A gente estima que cerca de valorização do imóvel após a instalação do sistema é de 25% da valorização desse imóvel. Sustentabilidade, como vocês bem sabem, e o retorno sobre o investimento. Hoje, pela questão do valor da conta de energia estar muito alta, da TE, né, que é a tarifa de energia, o retorno de investimento está voltando em cerca de 2 anos e meio, mais ou menos, para o cliente. Ele já consegue recuperar o valor investido. Mesmo que ele opte ali até pela questão do financiamento, né? Então, 2 anos e meio ele está retornando o valor do investimento, né? Já pagou a metade, já pagou o financiamento, mas aí da metade em diante ele vai quitar o financiamento e aí ele já começa a ter essa rentabilidade. Aqui é a mesma questão, né? Um 25% superior a 25% do tempo de vida útil, valorização é um pouco maior, não é 20, não é 20, é 25. A economia antigamente era 95, né? Só que hoje é 90 por conta do uso do fio B. Tá bom? Aqui nós temos um exemplo, uma conta de energia. Após o cliente instalar o sistema de energia, o que ele vai pagar é o valor de tarifa mínima. Antes esse cliente pagava R$ 503, agora ele paga R$ 80,72. Esse cliente aqui, é provável que ele tenha uma rede bifásica, depois eu vou explicar para você. Desse meu cliente aqui, ó, ele é da zona rural, que é Zé. Lá foi instalado um sistema de 1.200 kWh e lá a rede rural você não paga iluminação pública, somente a rede da tarifa de disponibilidade. E lá era bifásico, é bifásico, né? Então o valor que ele pagou lá foi de R$ 23,10. Ele paga ali entre 50 a R$ 80 por mês, que é o uso da rede, mas o que ele injeta do uso do fio hoje em dia, né? Esse daqui ele já pagava um valor de R$ 300, né? Aí ele passou a pagar um valor de 111. Rápido, por quê? Porque aqui já é uma rede trifásica. Eu vou estar explicando para vocês a diferença. Deixa eu adiantar só um pouco aqui para mostrar para vocês uma parte que é sobre essa questão da rede. Olha eu dando spoiler aqui. Olha aqui, ó. A Enel determina as seguintes taxas de disponibilidade para acesso. O que você tem que explicar para o cliente após a conclusão dessa instalação é que o valor de tarifa mínima que ele vai estar pagando ali, para quando a rede for monofásica, é de R$ 30 a R$ 60. Você pode falar dessa forma, tá? Depois que ele instalou o sistema, se a rede for monofásica, ele vai pagar de R$ 30 a R$ 60. A não ser que a iluminação pública dele seja muito alta. Aí é bom você explicar isso para ele. Ó, se a sua iluminação pública for de comum, de praxe, como das demais regiões, para a rede monofásica geralmente é uns R$ 28 de iluminação pública, né? Então ele vai pagar de 30 a 60. Mas se a iluminação dele for muito alta, pública, né? Aí ele paga a soma da iluminação pública, paga a tarifa de disponibilidade e paga a percentual da tarifa da TURG. Que a TURG, para cada região, a TURG tem um percentual de valor. Hoje ela está em média de uns R$ 13. Mas ela varia de acordo para cada região. Mas de maneira simples, pode explicar assim, sendo uma rede residencial, né? O sistema residencial, você pode falar de 30 a 60 reais que você vai pagar ali após a conclusão.
for bifásico, você vai pagar de 50 a 90, pode jogar assim. E se for trifásico, pode falar que ele vai pagar entre 100 a 160. Mas é bom sempre se você pegar a iluminação pública para você saber. Tá? Aqui, ó, mais o valor da iluminação pública, mais o percentual do imposto hoje. Esse valor de trifásica, né, de 100 a 160, já é somado tudo. O valor da iluminação pública mais o percentual da tarifa do imposto da TUD. Tá bom? Esse valor de 50 a 90 seria para uma rede bifásica, já é somado tudo também. Mas eu sempre te aconselho pedir para ele uma foto da conta de energia. Porque se ultrapassar um pouquinho, aí você faz um cálculo mais ou menos. Então, 30 de disponibilidade mais iluminação pública. Entendeu? E Nathan, chegou o cartão para tu. O cartão não, o chip Chegou o quê? O chip da Brasil. Vamos lá. Alguma dúvida aí, Nathan? Não. Vamos nessa. Algo para pontuar para eles aí? Não. Aí, pessoal, se tratando de vocês dois, do Bruno e do Cláudio, eu vou estar disponibilizando para vocês alguns clientes com potencial para compra. Então, a maneira de vocês fazer prospecção, eu vou estar disponibilizando, assim, além de vocês oferecerem para amigos e familiares, eu vou estar também disponibilizando para vocês alguns contatos de empresas, né, onde vocês vão poder estar ligando e falar de forma direta com aquela empresa para poder apresentar o negócio, né? Oferecer o sistema de energia solar. Eu vou depois explicar qual a maneira que vocês podem explicar, certo? Aí, ó, para quem vocês podem oferecer? A princípio, para amigos, familiares, indicação, colegas de serviço, no porta a porta, você pode fazer também nas mídias sociais, já começar a publicar alguns vídeos. Se vocês precisarem de algumas mídias, a gente consegue disponibilizar para vocês. Patrocinado seria o tráfego pago, né? Mas quem normalmente faz somos nós. Aqui eu não vou muito entrar no modelo do aspecto que nós utilizamos como etiquetas, né? Mas se vocês já quiserem baixar o WhatsApp Business, que é esse WhatsApp aqui, né? Para poder qualificar os seus clientes que vocês forem atendendo de uma maneira mais organizada. Tipo, eu falei com esse cliente, eu vou deixar ele aqui na abordagem de qualificação. O que seria isso pra gente aqui, né? A abordagem de qualificação são aqueles clientes que estão entrando no nosso funil. A partir do momento que nós apresentamos a proposta comercial para ele já desce e muda a etiqueta. Aí ele desce para a nossa etiqueta e está sendo feita a apresentação da proposta comercial. Após a apresentação comercial, a gente faz um contato contínuo até a possível negociação. O que seria esse contato contínuo? Tá dando um apoio, ele oi, tudo bem? Eu gostaria de saber se você pretende instalar o sistema de energia solar, o que está faltando, tentar entender de fato para tentar levar ele para negociação. E sempre você tentar ele descer até o fundo de funil para torná-lo um fechamento, certo? E é basicamente dessa forma que funciona aqui. Eu não vou entrar muito nesse aspecto aqui, porque é uma maneira que a gente trabalha, né? Mas para vocês, mais para ter um nível de organização mesmo para vocês, né? Quando for na visita, nós temos um modelo que a gente tem que pegar lá as fotos para poder estruturar e mandar para o nosso cliente, para o nosso engenheiro, né? Para poder gerar o processo de homologação ali no isso aqui, eu estou falando outra coisa. Isso aqui a gente utiliza também para poder. São perguntas para poder qualificar o cliente, né? Saber qual o nível de decisão, se ele pretende instalar aquele mês. A gente sempre faz essas perguntas, né? Qual o motivo dele colocar energia solar? Porque sempre se trata da questão do motivo, né? Quando ele tem uma motivação pelo qual ele quer colocar o sistema de energia, se torna bem mais fácil. Às vezes se trata da questão da vaidade do cliente, às vezes se trata pela questão dele estar na necessidade, ele tem condição e tem necessidade, mas ele não sabe como comprar, né? Ele não sabe o caminho. Então você vai ensinar ele até o possível fechamento. Da vaidade que eu falei, é tipo assim, já teve casos de clientes, tipo assim,
o vizinho, ele comprou, né, um cliente nosso, e o vizinho dele viu que estava instalando. Falou, tá instalando quantas placas aí? Ah, ali tá sendo instalado cerca de 10 placas. Aí ele fala, aí você já sente um pouquinho de vaidade do cliente. Então você sente que a motivação dele era a vaidade. Ele fala, ué, o que você acha da gente colocar 12, um pouco a mais dentro da sua casa? O cara não quer nem saber o quanto vai gerar, você não está nem se tratando ali do valor do consumo dele. Mas você está oferecendo porque a motivação dele foi mais a vaidade. Então, saber o motivo é essencial no fechamento de uma venda. Saber se, além dele, precisa de mais alguém para tomar a decisão. Essa é muito importante, porque às vezes você está falando com uma pessoa que não é nem um tomador de decisão, aí você acaba perdendo seu tempo, entendeu? Ainda mais que vocês, quando forem prospectar para empresas. Fala bem assim, já na pergunta já fala, oi, tudo bem? Se apresenta e tal. Eu sou Felipe Ribeiro, sou representante comercial aqui da Brasil Solar. A gente tem... Depois eu vou fazer um outro vídeo com esse modelo de abordagem para prospecção para vocês. E Seria aí, legal também. pode falar. Pronto, seria interessante também, na hora de estar conversando com o cliente, perguntar se ele pretende futuramente aumentar o consumo de energia. Isso é muito Porque, importante. porque o cliente, por exemplo, tem que gerar R$ 400 de energia, 400 kWh, mas ele pretende colocar 2 ar-condicionados, 3 ar-condicionados. Aí, por exemplo, no caso dos ar-condicionados, aí a próxima pergunta, quanto BTUs teriam esses ar-condicionados? Tudo para dimensionar, para a gente chegar no valor que esse cliente, que vai suprir a necessidade desse cliente. Aí, se for um carro elétrico, aí vai fazendo as perguntas para ver se ele tem essa pretensão de aumentar futuramente o seu consumo de energia. É isso mesmo. Porque ainda mais se tratando de um supermercado ou algo do tipo, às vezes a necessidade dele não se estende somente para a loja, né? Se estende também para a casa dele. Então, seria interessante nesse momento de abordagem, até para aumentar a margem de comissão, tudo, né? Você já traz ideias. Não seria interessante, você pretende colocar um freezer a mais, algo a mais? Porque nesse momento a gente está fazendo um dimensionamento em cima do valor do seu consumo atual. Mas caso você tenha a necessidade de aumentar, seria interessante a gente já fazer um dimensionamento das cargas que vão vir para a gente já colocar nesse orçamento. Ou então, caso você queira colocar para cá, para a sua unidade, nesse momento que seria a sua loja, e também para a sua casa, a gente faz a somatória para que a gente possa aumentar, tá bom? Já pensando no futuro. Né, Nathan? Isso, falar também a questão que pode ser transferida para outro local. Isso. Aí fala sobre a questão, né, quais são os critérios que já foi mencionados anteriormente. Tem que estar vinculado à mesma conta de energia, tem que o titular da conta tem que estar no mesmo estado. Aí tudo isso é importante para fazer o dimensionamento e até mesmo fazer um sistema com uma maior geração. Uma potência maior para proporcionar maior geração, é isso mesmo. Isso. Aí, essas perguntas que a gente colocou aqui são perguntas para poder qualificar o perfil de cliente que vai te ajudar, né? Se ele pretende fechar por agora, se não é para os próximos meses, ou para você entender de fato quem é o cliente dele. Aí o ideal é você perguntar quanto tempo que ele pretende instalar esse sistema, quanto tempo que ele pretende instalar esse sistema, né? Se já tem uma ideia de como ele pretende pagar, se é à vista, parcelado, ou se você saber a condição de pagamento, no momento que você apresenta a proposta comercial, você já leva as condições em cima daquilo que ele está necessitando. Não, eu quero financiamento, então a gente já manda a proposta junto do financiamento. E saber estimativa. Também, uma estimativa. Saber também se ele já chegou a fazer alguma proposta comercial antes. Antigamente a gente fazia muito isso aqui, né, Nathan? Que era estabelecer o combinado. Só que devido à nossa correria, é um pouco complicado. Mas para vocês faz muito sentido. O que seria? Estabelecer o combinado é você virar para o cliente e falar bem assim, olha, estou te atendendo aqui
da melhor forma possível, eu gostaria de, antes de te mandar a proposta comercial ou algo do tipo, eu queria estabelecer um combinado com o senhor. Seria o quê? Queria estabelecer um combinado de que você pudesse me falar na lata, de maneira direta mesmo, o que nos impediu de não estar fazendo negócio com a gente. Porque o que depender de mim, eu farei o possível para que a gente possa estar fechando esse negócio. Então, tipo assim, você está deixando de maneira bem aberta para o cliente que você quer fazer negócio com ele e não abrir mão disso, entendeu? Isso para você que está falando por ligação, isso é muito mais fácil você abordar dessa maneira do que às vezes está falando por WhatsApp, entendeu? E a prospecção em si, ela é direta, ela é feita através da ligação. Então, você estabelecer um combinado dá muito certo. As nossas perguntas que a gente faz hoje para qualificação quais, né? Qual o consumo de energia? Nós fazemos 5 perguntas para poder qualificar o cliente. Qual o consumo de energia? Quanto tempo ele pretende instalar esse sistema? Se além dele tem mais algum tomador de decisão? O tipo de telhado. Qual o tipo de telhado, que ajuda bastante. E o último é a estimativa, né? A estimativa. A gente já tem mais ou menos noção de qual o valor daquele sistema, do consumo que ele nos passou, né? E aí a gente dá a estimativa, olha, esse sistema está entre 10 a 11 mil. Esse valor está dentro do seu esperado? A gente faz uma pergunta mais ou menos assim. Depois eu vou estar mandando essas mensagens para vocês. Mas para vocês é um pouco complicado, porque vocês ainda não têm um parâmetro de orçamento, de estimativa de orçamento. Então essa já não seria interessante. Outra que seria mais interessante para vocês é se você já tem ideia de como pagar, e essa aqui também, né? Quanto tempo pretende? Não, tem uma pergunta que você pode fazer, que é tipo assim, eu fazia até antigamente, tentando lembrar. Se você já reservou um valor estimado para poder fazer esse investimento, você pode fazer essa pergunta, porque aí se ele soltar bem assim, não, eu separei um valor estimado aqui de 13 mil. Então você já sabe que com ele tem um valor aí de 13 mil. Tá bom? Isso aqui é muito importante vocês guardarem aí para estar apresentando, para estar perguntando para os seus clientes. Aqui é o nosso Instagram, esse aqui é bem antigo. As nossas formas de pagamento, a gente, se tratando de pagamento à vista, vai oferecer para o cliente, a depender do tamanho do sistema, a gente pede 50% à vista e 50% após a conclusão do sistema, né? Financiamento, nós temos linhas de financeiras próprias, que elas vão parcelar ali até 84 vezes. Quem são elas? Banco BV, BTG e Santander. Esses 3 bancos que a gente está trabalhando hoje. E nós temos parcelamento no cartão de crédito. Nós temos outras financeiras, que é a Sol Agora, Sol Fácil, só que a gente quase não faz uso deles. Geralmente é essas aqui mesmo. Porque quando reprova aqui, é muito difícil estar conseguindo as outras. Aqui nós temos a importância da visita técnica. Esse link eu vou deixar para vocês depois, para vocês estarem dando uma lida, mas as características do seu projeto é sempre bom você fazer uma inspeção na estrutura do telhado. Como vocês podem ver, teve um caso recente aí de um telhado que caiu aqui em Goiás, né? Numa igreja. Você viu, né, Natan? Numa igreja. Vi numa igreja, eu vi essa reportagem. A igreja da Videira. Ali foi erro de inspeção técnica. Quando é algo muito grande, um sistema bem grande, a gente faz uma análise mais criteriosa, né? Tanto da parte elétrica quanto da parte estrutural. Uma das partes São João saber fazer uma análise das instalações elétricas existentes. E isso, a princípio, para vocês não vai fazer tanto sentido, porque as primeiras visitas eu vou fazer com vocês, né? Depois eu vou explicando tudo em detalhes na prática. Mas ter em mão já a localização, que faz muito sentido na hora da homologação desse projeto. A gente precisa da localização. Só a localização, não precisa marcar o endereço. Aqui nós temos um telhado com croquis, né, e a orientação para o norte. A melhor orientação onde a gente iria instalar era essa, para que era para o norte. Aí você já sabe mais ou menos estimar uma metragem. Tem 8 metros na parte de cima, 8 metros na parte de baixo. Nós temos uma casa aqui. A
tirar uma foto de frente assim do telhado também, para nos mostrar. Isso aqui serve para ajudar no projeto da homologação, né? Aí saber qual é a amperagem do disjuntor do padrão e tirar uma foto do padrão. Esse padrão aqui ele está irregular, ele precisa ser feita uma adequação. Esse momento de adequação já é para ser falado pelo cliente, né? Porque esse modelo de fiação aqui já não se usa mais, que é a fiação de cabo rígido. Aí tem que fazer a substituição desse padrão aqui da fiação para vir um outro modelo de fiação. E essa amperagem está incorreta, teria que ser um disjuntor de 50 amperes para cabos semi-rígidos de 10 milímetros. Aqui ó, o modelo padrão, tá vendo? Essas caixas aqui, agora tem uma determinação que é a de stock 30, né? Que é de acordo com a NBR, ela dispõe o que todos os modelos de padrões agora eles têm que estar na rua, né? A caixa na rua assim, e tem que ser no modelo acrílico. Se for essa caixa de ferro, ela pode se manter da maneira que está aqui. Só que ela tem que estar assim, ó, bem visualmente bonita. Ela não pode estar enferrujada dessa maneira. Se estiver enferrujada dessa maneira, eles vão reprovar. Aí a gente tem que dar um tapa no visual dela aqui na caixa, tá? Isso aqui, gente, é o cliente ele opta em estar fazendo por conta própria, ou então ele vai pagar um custo adicional para que a gente faça, tá bom? Isso aqui já é algo que estava na casa dele. Como vocês podem perceber, o poste está dentro da casa dessa unidade aqui. O correto hoje, se fosse instalar esse sistema hoje na casa desse cliente, esse medidor ele teria que estar aqui na saída da rua, voltar para a rua, dessa maneira com essa caixa acrílica. Então, um disjuntorzinho de 50 amperes, com cabo semi-rígido Snax. Ah, Felipe, e esse aqui de 40? Isso aqui é outra região. Isso aqui é pessoal da Equatorial. Então muda a potência do disjuntor, que é a amperagem. Para Equatorial usamos um disjuntor de 40 amperes. Para Neoenergia usamos 50, um cabo semi-rígido. Tá bom? Esse aqui é um sistema monofásico. É de uma única rede, ó. Você está vendo aqui, ó, a conexão de fase, esse preto. E azul é neutro. Lembrando que as cores também tem que estar de acordo com as especificações da norma, tá? Preto para fase, azul para neutro, aí verde ou branco para terra, mas o terra aqui ele usou uma cor do alho. Tá vendo? Aqui você pode ver, ó, tudo errado. Vermelho também pode ser utilizado como fase, tá bom? Mas ali era cabo rígido. Aqui você pode tirar uma foto para colocar a estrutura do início. A gente tirou uma foto da estrutura do telhado, né? Tirar uma foto interna. A gente sabe que é caibo de madeira e telhado de fibrocimento. Aí, ó. Aqui ele botou um local para um inversor, possível inversor. Por que ele colocou aqui? O inversor é sempre bom a gente colocar no local coberto e ventilado. Porém, o ponto que a gente vai estudar bastante é saber onde que estão as partes elétricas dessa casa. Porque o inversor ele tem que ficar mais próximo do quadro de distribuição ali da casa desse cliente, entendeu? Mas isso vocês vão conseguir estar sabendo na prática mesmo. Aí tirou uma foto do poste, do medidor. Quanto mais fotos assim, mais informações você vai conseguir nos dar. Aqui tem um quadro de distribuição. O ideal era tirar uma foto do quadro de distribuição e tentar colocar um inversor mais próximo desse quadro de distribuição. Caso a área dele seja aqui, nessa frente, o ideal seria colocar o inversor nessa parede, só que do lado da área, né? Ou então no fundo desse quadro. Só que parece que ali é aberto. Tá vendo? Documentos para homologação é foto do documento do cliente, tirar ela assim bem nítida, de maneira que vai pegar ela toda, e a foto da conta de energia, e mais essas fotos aqui, ó, que é a do medidor, tá bom? E a localização. Isso aqui é essencial para que a gente faça. Por fim, as perguntas mais frequentes que o cliente vai perguntar para você é quantos dias demora para instalar um sistema desse, né? Quantos dias demora para chegar os equipamentos e quantos dias demora para a troca do relógio. Vamos por parte.
Quantos dias demora para instalar? Se for a instalação em si, a gente estima sempre de 2 a 3 dias. Por mais que a gente entregue em um dia, pode usar isso como parâmetro. A gente sempre entrega em um dia o sistema residencial. Comercial, que é um pouco mais demorado. Mas a gente sempre estima, é um dia que a gente entrega, mas a gente sempre fala para o cliente de 2 a 3 dias. Quantos dias demora para chegar os equipamentos? Os equipamentos, a partir do momento que ele é faturado, ele demora em torno de 20 a 25 dias para chegar na casa do cliente. Mas o interessante é que aqui na empresa a gente homologa esse projeto antes mesmo que o equipamento chegue. Então, antes do equipamento chegar, o sistema dele já foi homologado na Neoenergia. Então, quando a gente conclui a instalação, já faz a solicitação para a troca do relógio digital, tá? O relógio que está lá para o chamado bidirecional, que vai computar a energia que está sendo injetada, a gerada e a energia que está sendo consumida. E quantos dias demora para trocar o medidor? A gente estimava antes que era para 7 dias depois de feita a solicitação. Hoje em dia a Neoenergia está demorando um pouco mais. Pode falar que é de 10 a 15 dias para eles trocarem o relógio. Tá bom? Sempre a gente trabalha com essa estimativa para não correr o risco de ultrapassar, né? Lembrando que na troca do medidor aqui tem que ter sempre alguém em casa para eles poderem fazer a troca. Se não tiver ninguém em casa, eles vão dar como recusa, né? E aí nós temos que fazer uma nova solicitação. Tá bom? Aqui é aquilo que eu já falei sobre os valores de taxa mínima. Alguma dúvida, Nathan? Pronto, só para ressaltar aí, de maneira geral, se for perguntado quantos dias demora para fazer instalação, a gente fala entre 30 a 45 dias. Isso, isso E é como geral, instalação de como um todo, né? De como 30 a tudo. Aí se o 45 cliente. Isso mesmo. Pode falar. Não, pode. Aí quando o cliente pedir especificação, dentro desses 30 a 45 dias, aí você fala, olha, a instalação em si, 2 a 3 dias, aí faz todo o processo. Mas, de maneira geral, é só falar, ó, nós fazemos tudo entre 30 a 45 dias. Isso. Se quiser até aumentar também para te dar uma margem de segurança maior, melhor ainda. A gente consegue estimar em um prazo de 30 a 60 dias. Pronto. Porque vai depender muito também da carga do caminhoneiro, né, para poder entregar o equipamento. Sempre a maior demora que a gente tem hoje é mais com a parte da Neoenergia, para eles trocarem o medidor, e também com o prazo de entrega do equipamento. Então, se a gente jogar um prazo de 30 a 60 dias de modo grosso, né, de modo geral, quanto tempo? De 30 a 60 dias. Aí o cliente vai perguntar, nossa, 60 dias? Não, 60 dias só se houver atraso na carga, houver atraso ali por conta do pessoal da Neoenergia, mas de modo, de como praxe, a gente normalmente entrega em torno de 40 dias, pode jogar assim. Tá bom? Aqui tem uma somatória do uso do fio B, e eu vou deixar depois o deverzinho indicado para vocês estarem estudando um pouco mais sobre isso. Mas de forma geral, o uso do fio B ele está variando hoje para a região de Brasília no valor de 3%, de R$ 13, né? E o valor desse uso ele é computado sobre a energia que está sendo injetada. Depois eu vou mandar um vídeo para vocês darem uma estudada um pouco mais. Mas é um pouquinho complicado para vocês adentrarem ainda nisso. Eu recomendo vocês darem somente um valor de estimativa, que é esse aqui, ó. Se for um sistema de monofásico, o cliente vai pagar de 30 a 60 reais. Se for um bifásico, de 50 a 90 reais. Se for um trifásico, ele vai pagar de 100 a 160 reais. Isso já somado tudo, tá bom? Porque no fim das contas o cliente, ele vai ter alguns que são mais clientes. Eu ia falar outro tipo. Qual o perfil de cliente lá na frente? Clientes. Bora lá, Peraí. ver se tu tá. Analítico? Não. Cliente analítico, eles Analítico. vão querer saber mais sobre a questão do percentual do uso do fio B. Mas aí é bem tranquilo você fazer esse cálculo em cima do percentual do custo e da tarifa de energia, tá bom? Geralmente, eles perguntam
Ah, mas tem uma nova inflação que o governo, ele não Vai fala exatamente o uso do fio B, ele fala, tem um novo ter uma imposto, né, taxa. que vai ser pago, tem uma taxa, tal. Aí você, quando ele fala isso, você vai ter que estar em mente, o uso do fio B. Aí você já Aí, pode soltar aí, ó. Não, isso é o chamado de uso do fio B, é sobre a energia que isso, fica injetada na rede. É, né? essa energia ela é cobrada um percentual gradualmente, ou seja, no primeiro ano, em 2023, ela foi feita em 2022, no governo Bolsonaro. Em 2023 foi onde começou, né? Em 2023 começou a vingar essa nova lei, né? E eles trouxeram com um percentual para que pudesse ser feito de forma gradativa o custo desse uso do fio B. Em vez de eles cobrarem o uso 100% do fio B, eles cobraram um valor de 15% no primeiro ano, 30% no segundo, 45% no terceiro. Hoje nós estamos no terceiro ano, né? 45% no terceiro ano, aí vai até chegar o ano de 2029. Quando chegar no ano de 2029, eles vão analisar para ver qual vai ser o novo custo que eles vão precificar em cima disso, tá bom? Mas é basicamente isso. É como se fosse uma inflação sobre a energia que está sendo injetada na rede. Mas não é Isso. nada muito abusivo. Vale muito mais a pena ainda você fazer a aquisição do sistema do que deixar de fazer. Tá bom? Finalizei aqui. Quer deixar alguma informação para dizer? Olha, assim, à primeira vista pode ser assustador ver todas as informações de uma vez. Eu também fiquei assustado, mas isso é o tempo. É, Com o tempo você vai ficar vendo, revendo e vai apagar assimilando assim. Quando você assimila, é assim, ó. Vai, vai tranquilamente. não tem nada de sete cabeças. Até porque, uma das coisas que eu até falei pro Natan é que o pouco conhecimento que você sabe já é muito pro cliente. Então, É, não, isso. não pensa assim, eu vou deixar para fazer depois que eu aprender tudo. Não. Vai fazendo na prática, pode ir errando e vai fazendo. O que você tiver de dúvida, o cliente perguntou uma coisa que você sabe, essa informação eu não sei ainda, mas. Ou então nem fala assim, só um minuto, eu posso só me esclarecer quanto a isso, já já te retorno, aí depois a gente vai sempre alinhando tudo, né? É que eu falei, o Uhum. pouco conhecimento que você já passou para o cliente já vai mostrar bastante presença. E o fato da gente ter apresentado tudo isso aqui já vai dar um norte bacana para você que já está podendo colocar em prática. Até porque não se estende muito a isso, né? Tudo isso que foi falado aqui, Isso. se você rever esse vídeo umas 2, 3 vezes, tá tranquilo, você já vai estar meio que, deixa eu botar aí, 60% do conhecimento sobre energia Isso. solar, tá bom? E não foge muito disso, né, Nathan? Não. Os clientes, geralmente as dúvidas deles é questão de prazo, de entrega, quanto que ele vai pagar, que é tudo isso que a gente já está deixando de maneira alinhada para vocês. Depois do. Isso. Eu estou agora no meio-dia, tenho que buscar minha filha na escola, mas depois do período do almoço, se o Nathan quiser participar comigo também, a gente vai fazer uma apresentação da proposta comercial, como é que você tem que analisar ela para poder até apresentar para o seu cliente, tá bom? Pronto. Você vai estar presente, não? Pronto, pode ser. Fechou. Hoje peraí, eu vou dar uma olhadinha no sistema, Felipe, para ver como é que tá. Aí dependendo eu participo, sem problema algum. Vai depender do sistema, como tá. Beleza, tá ótimo então. Vou finalizar aqui, galera. Falou, obrigadão, viu? Foi?